Olá, meu nome é Caetano Cardial, sou coordenador do Serviço de Oncologia Ginecológica da disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC e hoje vou conversar com vocês a respeito de tumores benignos do útero e ovários. Nesta aula, nós iremos abordar a epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico e tratamento dessas doenças. Tumores benignos do útero, basicamente, eu vou falar com vocês sobre três doenças: leiomiomas, adenomiose e pólipos endometriais, que são as mais frequentes no consultório de ginecologia. Os leiomiomas uterinos, também conhecidos somente por miomas uterinos, e como nós vamos falar daqui para frente, vamos nos referir a eles como miomas, são tumores benignos, são os mais frequentes encontrados nas mulheres e são decorrentes da hiperplasia e hipertrofia das células da musculatura lisa do miométrio. Nos Estados Unidos, anualmente ocorrem cerca de 200 mil esterectomias por causa do diagnóstico do mioma uterino. A incidência dos miomas ocorre principalmente em mulheres com mais de 30 anos, numa incidência que varia de 20% a 40%. Nas pacientes da raça negra, nós temos uma maior incidência, chegando a ser de 3 a 5 vezes maior a incidência de miomas na raça negra do que na raça branca. A idade também costuma ser mais precoce e a doença costuma se apresentar de uma forma mais severa, com um maior número de nódulos e um maior volume desses nódulos. Quais são os fatores de risco que nós temos para a paciente desenvolver um mioma uterino? Um fator de risco fundamental é a história familiar. Se essa paciente tem mãe com mioma, irmã com mioma, a chance dela desenvolver um mioma uterino é muito grande. Além disso, a menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação antes dos 11 anos, a nuliparidade ou mesmo uma primiparidade tardia, estão associados com o aparecimento dos leiomiomas. E a obesidade também é um fator de risco. Quanto maior o sobrepeso da mulher, maior é o risco que essa paciente vai apresentar para desenvolver um mioma. Existem alguns fatores que diminuem o risco do aparecimento de mioma? Sim. O uso de anticonceptivos hormonais faz com que as pacientes tenham uma menor incidência de miomas. As pacientes tabagistas também apresentam uma menor incidência e as pacientes que fazem exercício físico também. Pacientes que são atletas dificilmente vêm desenvolver miomas uterinos. O quadro clínico do mioma, na sua grande maioria, na maioria das pacientes, é assintomático. Esses miomas vão ser achados de uma consulta ginecológica de rotina. Porém, dependendo da localização desses miomas, eles podem causar sintomas diferentes. Por exemplo, um mioma submucoso, ele é mais propenso a causar uma menorragia, que é um aumento do volume da menstruação, porém mantendo o intervalo regular. Tumores intramurais ou subserosos, eles causam uma tumoração pélvica ou mesmo um aumento do volume abdominal. Um tumor intracavitário poderia levar a um quadro de infertilidade? Sim, mas isso é extremamente raro. Na literatura comenta que menos de 1,5% dos casos de infertilidade são decorrentes da presença de miomas intracavitários. Sintomas compressivos, principalmente urinários e gastrointestinais, também podem acontecer. Os miomas subserosos ou intramurais, eles podem causar uma compressão da bexiga e do reto e levar ao aparecimento desses sintomas. Uma queixa de dor pélvica vaga também ocorre em muitas pacientes que são portadoras de mioma. Mioma, como eu disse, é um tumor benigno. Entretanto, ele pode ter uma transformação maligna? Sim. Existe o que nós chamamos de degeneração sarcomatosa, que é extremamente rara e vai ocorrer entre 0,2% a 1,4% dos casos de mioma uterino. O diagnóstico do mioma uterino, como mesmo já disse, normalmente essas pacientes, na sua grande maioria, vão ser assintomáticas. Então esse diagnóstico muitas vezes é um diagnóstico incidental. A paciente vai ao consultório para uma consulta ginecológica de rotina, ela é submetida ao exame físico e no toque bimanual nós vamos notar o quê? Que esse útero está aumentado de tamanho, tem uma superfície irregular, uma superfície nodular e muitas vezes ele é um pouco doloroso ao toque.
Pelo fato de apresentar essa superfície nodular em um aumento do volume, a gente pode fazer a hipótese diagnóstica de um mioma. Para isso, nós vamos pedir o ultrassom pélvico ou até mesmo uma ressonância magnética. O ultrassom pélvico transvaginal de rotina é a principal forma de diagnóstico, principalmente nas pacientes assintomáticas. Essa paciente faz um ultrassom na sua consulta ginecológica de rotina e descobre pequenos miomas, pequenos nódulos uterinos que estão totalmente assintomáticos. E essa paciente, então, diagnosticada, ela vai ser acompanhada durante sua evolução para vermos como esse mioma vai se comportar. Como eu já falei, o tratamento, então, depende do tamanho do tumor e da sintomatologia da paciente. Muitas pacientes vão ter apenas um tratamento expectante. Nós vamos acompanhar esses nódulos, vamos ver se ele tem uma progressão, se ele vai causar sintomas, se ele vai dar uma alteração menstrual, e a partir daí nós vamos indicar um tratamento para essa paciente. Esse tratamento pode ser medicamentoso ou pode ser cirúrgico. Quanto ao tratamento medicamentoso, a medicação mais utilizada normalmente são os progestágenos ou progestagênios, que são administrados com o intuito de fazer a regulação do ciclo menstrual dessa paciente e diminuir os seus sintomas, principalmente de alterações menstruais tipo menorragia. Essas pacientes não têm uma influência muito grande na variação do tamanho do seu nódulo, mas sim na sua sintomatologia. Outro tratamento medicamentoso que pode ser utilizado são os análogos do GNRH. Essa droga, nós podemos usar a goserelina, por exemplo, que é um análogo do GNRH, que vai fazer com que essa paciente entre num quadro de hipoestrogenismo, muito semelhante a uma menopausa. Há uma diminuição da produção dos estrogênios e essa paciente pode, então, ter uma redução do volume do seu mioma. Essa redução pode ser para o tratamento dos sintomas ou até mesmo numa paciente que está com alguma dificuldade de engravidar, que o mioma possa ser a causa, nós teremos uma redução desse volume, o que vai facilitar o tratamento cirúrgico. Algumas pessoas também na literatura descrevem o uso de moduladores seletivos do receptor de estrogênio. Esse modulador seletivo é conhecido como SERM e é utilizado como um adjuvante no tratamento de câncer de mama. Ele vai fazer com que os receptores estrogênicos sejam ocupados. Alguns relatos na literatura que esses moduladores poderiam ter ação sobre os miomas uterinos, porém a literatura não tem um consenso sobre isso e parece que essa modulação sobre o mioma seria muito pequena. E nas pacientes pouco sintomáticas, nós poderíamos usar os anti-inflamatórios não esteroidais, não hormonais. Os anti-inflamatórios eles teriam uma ação de diminuir a dor pélvica dessas pacientes e, em alguns casos, também poderiam reduzir o fluxo menstrual dessas pacientes. Tratamento cirúrgico dos miomas, Quando você tem um tratamento medicamentoso que não surtiu o efeito adequado, ou essa paciente já tem prole constituída, está apresentando sintomas e há uma necessidade da resolução desses sintomas, nós indicamos um tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico mais tradicional realmente é a esterectomia, como mostrei o número de casos de esterectomia que são realizados nos Estados Unidos. Porém, hoje existem algumas outras formas de tratamento. A embolização do mioma, que seria feita através de uma cateterização da artéria femoral. O catéter será introduzido até a artéria uterina. Nessa artéria uterina se faz uma angiografia, se vê a vascularização do mioma e se faz, então, a embolização desses vasos, o que vai diminuir a nutrição e vai levar esse mioma a uma isquemia. Quais são os problemas desta embolização? Normalmente, as pacientes apresentam cólicas de moderada a forte intensidade e algumas vezes febre, pode apresentar também náuseas e vômitos. As pacientes são medicadas para esses efeitos colaterais do tratamento e muitas vezes a embolização não consegue fazer com que o mioma reduza
significativamente, mas talvez tenha uma redução que vai facilitar a indicação de um tratamento cirúrgico conservador. Esse tratamento cirúrgico conservador é o que nós chamamos de miomectomias, e elas podem ser feitas por via laparoscópica, no caso de mioma subseroso, ou mioma pediculado, ou mioma intramural. Caso o mioma seja submucoso, a ressecção dele, então, deve ser feita pela histeroscopia cirúrgica. O próximo tumor benigno que nós vamos comentar, de útero, é a adenomiose. A adenomiose ela pode ser definida como a presença de tecido endometrial no miométrio, o que vai produzir um aumento difuso do útero ou até mesmo formação de um nódulo na parede uterina. A incidência varia de 50% a 70% das mulheres na faixa etária dos 40 a 50 anos, das quais apenas 3 a 35% são assintomáticas. Essa variação grande de 5 a 70% foi feita com peças de histerectomias que foram realizadas mesmo por outras indicações que não a adenomiose. E foi constatado que nesse útero havia presença de adenomiose mesmo sendo assintomático. A causa da adenomiose é desconhecida. O quadro clínico da adenomiose, nós devemos pensar o seguinte: pacientes que têm cirurgias uterinas, que são multíparas e que apresentam um quadro clínico de uma menorragia ou uma metrorragia, uma dismenorreia progressiva, um aumento do volume uterino, uma dor pélvica crônica, dispareunia ou até mesmo infertilidade, nós devemos pensar que essa paciente pode ser portadora de adenomiose. Após a anamnese, nós vamos fazer o exame físico, onde nós vamos constatar um aumento do volume uterino e muitas vezes queixa de dor à palpação desse útero devido à adenomiose. O ultrassom pélvico nessas pacientes normalmente mostra uma área de grande aumento de ecogenicidade com margens indefinidas, numa penetração do miométrio e um aumento difuso do volume uterino. A ressonância magnética também ela é importante, porque além de mostrar a adenomiose, pode mostrar se essa paciente tem outros focos que seriam de endometriose. Mas no útero se verá na ressonância uma massa de limite indefinido em profundidade no miométrio. O tratamento da adenomiose também pode ser medicamentoso ou cirúrgico. O tratamento medicamentoso é muito semelhante ao tratamento do mioma. Nós podemos usar nas pacientes oligossintomáticas os anti-inflamatórios não esteroidais, que vão provocar uma diminuição da dor e uma diminuição do sangramento menstrual dessa paciente. O uso de contraceptivos hormonais também está indicado e podem ser administrados tanto de forma cíclica como uso contínuo, fazendo com que essa paciente não menstrue e não tenha sintomas. Os progestagênios também são utilizados para tentar regular o ciclo menstrual da paciente e levar a uma melhor qualidade de vida e até mesmo uma diminuição das cólicas que as pacientes apresentam durante o ciclo menstrual. Da mesma forma, os análogos do GnRH vão levar a um quadro de hipoestrogenismo, fazendo com que essas pacientes entrem em um repouso do seu ciclo menstrual, não tenham ação estrogênica sobre essa adenomiose, havendo uma redução do volume da mesma. Uma outra forma muito comum de tratamento dos sintomas da paciente com adenomiose é o uso do sistema intrauterino de levonorgestrel. O levonorgestrel é um progestagênio que é introduzido como se fosse um DIU, um dispositivo intrauterino, desses que se utiliza para evitar a gravidez, e ele tem uma liberação lenta, numa dose pequena, que teoricamente não tem uma absorção sistêmica e vai agir principalmente no endométrio dessa paciente. Quanto ao tratamento cirúrgico, basicamente nós podemos fazer a ablação endometrial por uma histeroscopia, onde nós retiramos a camada do endométrio e isso vai fazer com que a paciente não tenha mais sintomas menstruais. Ou, nas pacientes com prole constituída, nós podemos fazer a histerectomia, que é a retirada do útero da paciente. Os pólipos endometriais são o terceiro tumor benigno que nós vamos conversar. São projeções do tecido endometrial com distribuição irregular das glândulas endometriais,
um estroma hipercelular que acomete o endométrio. A incidência é de 7,8% a 34% nas mulheres com sangramento uterino anormal, é mais comum em mulheres na peri e pós-menopausa e ocorre em 12% das mulheres assintomáticas. Como já falamos, 12% das pacientes que têm pólipos são assintomáticas. Nós podemos ter como queixa principal um sangramento uterino. Esse sangramento uterino chama mais atenção nas pacientes na perimenopausa e na pós-menopausa, porque os pólipos têm um risco de malignidade que varia, de acordo com a literatura, de 2% a 23%, sendo que a obesidade e o diabetes aumentam o risco dessa malignidade. Nesses casos, a indicação de retirada do pólipo para a gente poder saber se há algum sinal de malignidade ou não. O diagnóstico é feito através do ultrassom pélvico. Muitas vezes esse ultrassom pélvico é de rotina. Numa paciente assintomática, nós vamos ver que ela tem a presença de um pólipo que não está causando nenhum sintoma. Ou pacientes que já apresentaram sangramento, você fez o ultrassom, tem o pólipo, essas pacientes são submetidas a uma histerectomia para ressecção desse pólipo, para um estudo anatomopatológico. Então, nas pacientes que se encontram na menacme e são assintomáticas e têm pólipos endometriais, nós temos uma conduta expectante. Nas pacientes na pós-menopausa, que são sintomáticas, nós vamos realizar a ressecção desse pólipo por histeroscopia. Esses eram os tumores uterinos que nós iríamos comentar. Agora vamos passar para os tumores benignos do ovário. Falarei com vocês nesse tema de tumores benignos sobre os cistos, endometriomas, teratomas, fibroma, tumor de Brenner e tecoma, que são os tumores benignos mais frequentes. Os cistos são mais comuns na menacme e podem ser de diversos tipos. Pode ser folicular, corpo lúteo, hemorrágico ou cistoadenoma. O cisto folicular é um cisto simples que se forma quando a ovulação não ocorre ou quando o folículo maduro regride. Normalmente, são cistos de paredes finas com conteúdo líquido, sem septos ou debris no seu interior. O cisto de corpo lúteo é um cisto ovariano funcional, porque após a liberação do óvulo, o folículo se torna uma estrutura chamada corpo lúteo, que é importante no início da gestação. Se a mulher não engravida, o corpo lúteo regride e desaparece. Em algumas ocasiões, o corpo lúteo pode ser preenchido por fluido ou sangue e persistir no ovário. E aí ocorre a formação do cisto de corpo lúteo. O cisto hemorrágico nada mais é do que um cisto em que ocorreu sangramento da parede para o interior do mesmo. O cistoadenoma. O cistoadenoma é um pouco diferente porque ele é um tumor benigno que se desenvolve no tecido ovariano e pode ser preenchido por conteúdo seroso ou mucinoso e pode atingir vários centímetros de diâmetro. Então nós teremos o cistoadenoma seroso e o cistoadenoma mucinoso. Esses cistos atingem volumes de 15, 20, até mesmo 30 centímetros de diâmetro e o tratamento normalmente desses cistos se faz necessário. O endometrioma é quando o tecido endometrial cresce no ovário, afeta mulheres durante o período reprodutivo e pode causar dor pélvica crônica durante a menstruação. Esses cistos, quando são tratados, normalmente a gente observa que eles têm um conteúdo achocolatado, que seria uma característica muito importante para o diagnóstico desse cisto de endometrioma. O teratoma é um tumor benigno, também chamado teratoma cístico maduro. Ele pode conter gordura, ossos, pelos e cartilagem no seu interior. Ocorre principalmente em mulheres jovens e tem uma variante maligna que é chamado teratoma imaturo ou teratoma maligno. E o que vai diferenciar o benigno do maligno é a presença de tecido do sistema nervoso. Quanto maior a quantidade de tecido neurológico, maior a malignidade desse tumor. O fibroma é um tumor frequente também, é um tumor benigno sólido constituído por fibroblastos e colágeno. Ele ocorre após a puberdade, geralmente é unilateral e não produz hormônios, é inativo hormonalmente. O tumor de Brenner é um tumor benigno sólido, tem uma variante maligna, mas é apenas cerca de 2% dos casos, ocorre principalmente após os 40 anos, é unilateral, tem uma incidência de 1 a 2% dos tumores
benignos de ovário. E o importante é a característica histológica, porque tem ninhos de células epiteliais em meio ao estroma e à fibrose. Essas células sofrem uma degeneração cística do seu núcleo e nós vamos ter a célula chamada em grão de café, que vocês podem ver nas setas na figura. O tecoma é um tumor benigno sólido unilateral, ocorre frequentemente após os 50 anos e está associado a manifestações estrogênicas benignas nas pacientes. Quais são os fatores de risco para o aparecimento, principalmente dos cistos ovarianos? Uma história prévia de cisto, ciclos menstruais irregulares, porque se essa paciente tem uma menstruação irregular, ela provavelmente vai ter anovulação e isso vai fazer com que apareçam principalmente cistos simples de ovário. A obesidade, uma menarca precoce. A infertilidade pode ser uma causa de aparecimento dos cistos ou pode ser uma consequência. E o hipotireoidismo também tem uma influência no aparecimento desses cistos. O quadro clínico pode ser caracterizado por um sangramento menstrual irregular, uma sensação de peso ou desconforto em abdômen inferior ou na pelve, uma dor pélvica durante o período menstrual, que pode ser sentida na dor lombar baixa, principalmente nos cistos endometrioides, dor pélvica após exercício físico ou relação sexual, pressão ao urinar ou evacuar, principalmente no cistoadenoma, que ocorre em volumes maiores geralmente, náuseas ou vômitos, principalmente naquelas pacientes que têm cistos que torceram, dor vaginal e, como já falei, infertilidade. O diagnóstico é feito através do exame físico, no exame de toque bimanual, a hora que vai examinar os ovários, você vai notar um volume ovariano aumentado e algumas vezes doloroso. O ultrassom e a ressonância magnética também são importantes no diagnóstico, dando características e a ressonância principalmente podendo caracterizar se essa paciente tem um cisto endometrioide e tem endometriose associada. O tratamento. Normalmente, os cistos funcionais são os mais frequentes e desaparecem sozinhos, não precisa de tratamento nenhum, apenas um acompanhamento. Se esse cisto persistir, nós devemos introduzir o uso de anticontraceptivos hormonais, que fazem com que essa paciente tenha uma regressão dos cistos. Os endometriomas acima de 4 centímetros e os cistos com mais de 6 centímetros de diâmetro, o tratamento cirúrgico deve ser instituído devido ao risco de torção. Se ocorrer a torção, essa paciente vai ter uma dor pélvica intensa, associada a náuseas e vômitos e vai ter que ser submetida a uma cirurgia de urgência. Os tumores sólidos ovarianos, especialmente após a menopausa, também a indicação é de tratamento cirúrgico devido à dúvida de malignidade que eles podem causar. Esses eram os tumores que nós iríamos conversar. Espero que tenha sido útil a vocês e que nós nos encontraremos na aula presencial para retirarmos as dúvidas a respeito. Muito obrigado.